As raparigas são educadas para se sentirem tendencialmente responsáveis pelo seu círculo próximo. Os rapazes apenas para serem responsáveis economicamente. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam a si estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O meu convidado de hoje é Paulo Pedroso, 58 anos, sociólogo e professor universitário, e no seu percurso na política ativa, entretanto terminado, foi secretário de Estado do Emprego e Formação e depois ministro do Trabalho e da Solidariedade e vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Representou Portugal no Banco Mundial, em Washington, entre 2018 e 2020, enquanto administrador. Nasceu em Aveiro e tem 3 filhos. Olá, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Começava por lhe perguntar, nasceu e cresceu em Aveiro, num bairro periférico, como disse, neto de camponeses e filho de comerciantes, não é? De merceeiros, exatamente. No que diz respeito ao modelo de família, do que se recorda, que papel é que era atribuído, digamos assim, portanto, ao seu pai, à sua mãe, como é que era... Qual era o modelo? Não, era um modelo tradicional, mas com características relativamente atípicas para a época, porque em minha casa foi sempre o meu pai que cozinhou. E, portanto, havia sempre um deles que ia preparar o almoço, ia preparar o jantar, e a maior parte das vezes era o meu pai. E depois no jantar até havia esta questão, que a minha mãe ficava a tratar da limpeza, da reposição das coisas. E, portanto, era uma família, aquilo que os sociólogos, para quem nos ouça e seja sociólogo, o Daniel Berthaud descreveu muito bem, chamando-lhe a família artesã. Portanto, a família artesã, portanto, é uma família em que nunca há separação entre o doméstico e o profissional. É muito difícil a separação entre o tempo de trabalho e de não trabalho. Portanto, a loja estava fechada, batiam à porta, a loja era aberta, e em que as pessoas trabalham muito a par. Os meus pais eram 2 pessoas, a minha mãe ainda é viva, felizmente, 2 pessoas formadas no ambiente intelectual da LOC. A LOC é a Liga Operária Católica, e, portanto, muito ligado ao embrião podemos chamar o catolicismo progressista, embora para eles não eram politizados, mas tinham esses valores que eram muito os valores da promoção da dignidade da mulher, da igualdade, portanto uma coisa muito induzida por todo o ambiente intelectual em torno da Liga Operária Católica e um conjunto de valores muito ligado ao Concílio Vaticano II, que é muito importante na vida deles. Pois, e ainda por cima não havia a lógica do homem provedor e da mulher, não é? Os dois... Era uma família artesã nesse sentido, ou seja, Exato. Os dois eram provedores. Exatamente. Ou seja, não era uma lógica de pensar que... Portanto, a minha mãe nunca foi doméstica no sentido tradicional da pessoa que está em casa e toma conta dos filhos. Eles estavam os 2 em casa. O meu pai até 1975 fazia também venda ambulante, mas o prover aos recursos era igual. Onde é que havia assimetria de género? Havia no poder. E, portanto, no fundo, era o meu pai que, em última instância, as decisões estratégicas, vamos comprar, não vamos comprar... A última palavra era dele. Sim, portanto, havia uma assimetria típica daquela... Portanto, era uma família muito mais simétrica do que era costume naquela geração, ou do que nós imaginamos que era costume naquela geração, mas depois, no momento da palavra final, era patriarcal. Quer dizer, era um patriarcado muito consensualizado, mas sim, no momento final, se ele dissesse não, a coisa não acontecia. Não acontecia. E, portanto, enfim, se calhar dir-me-á que porventura o seu pai e a sua mãe teriam uma forma de estar semelhante, mas consegue identificar aquilo que lhe era transmitido como sendo o que deveria ser um dia o homem
ou seja, quais eram as formas de... Aí voltamos à Locke. E, portanto, havia uma coisa que não permite saber se isto era só discurso ou verdade, que é, nós somos dois rapazes. Verdade, portanto, não há termo de comparação. Se tivesse havido uma rapariga, eu poderia dizer se isto era discurso ou prática. Não tendo havido, havia sempre um discurso do ser educado para ser capaz de fazer tudo. Desde muito pequenos, nós os dois fomos educados para fazer todos os trabalhos de casa, digamos, a limpeza, ou passar a ferro, ou cozinhar, ou etc. Portanto, não tivemos a educação que normalmente se associa ao rapaz, nunca fomos o rapaz rei da família. Sim, digamos, os príncipes. Portanto, essa educação eu não a tive. E era com uma retórica de que, digamos, nem a mãe nem o pai, digamos, eram, digamos, criados dos filhos. Nos momentos depois da adolescência, portanto, a adolescência tem sempre revolta, e nestes contextos tinha que ter, não é? Muitas vezes, eu lembro até de ser injusto, de falar mais com a minha mãe, havia uma característica, portanto, que é, o meu pai era um homem, digamos, muito afetivo, mas, digamos, muito pouco dado a discussões. Quer dizer, portanto, procurava sempre gerir os conflitos e não entrar diretamente. E, portanto, o choque acabava por ser com a minha mãe. E aí a figura do choque de gerações era essencialmente a minha mãe que digamos, que o absorvia, e, portanto, era sempre uma guerra, digamos, que era essencialmente com ela. Eu lembro-lhe de dizer que ela tinha tido muita sorte em não ter tido filhas, mas, portanto, dentro desta lógica de que, a certa altura, depois nessa revolta, parecia que tudo aquilo era um discurso artificial e não, digamos, não correspondia de facto a uma ideia prática. Quando, em 2003... grande salto agora. Dei um salto enorme, mas não é, eu explico porque é que eu dou este salto que parece assim metido a martelo. Porque o que lhe queria perguntar é, quando em 2003 lhe acontece uma hecatombe na vida, que homem é que era, do ponto de vista, e pegando naquilo que falávamos da ideia no seu tempo, ainda hoje num certo sentido, mas na ideia do que era ser um homem, eventualmente, queria perceber um bocadinho quem era o Paulo Pedroso nessa altura, em termos de tudo o que era ter algum léxico emocional, capacidade de pedir ajuda, enfim. Também não queria entrar demasiado em estereótipos, porque há mais ou menos um retrato geral e depois... Sim, mas se não fosse capaz de pedir ajuda, não estava aqui a falar consigo. Pois. Se não tivesse sido capaz de ajudar. Como é que vivia este lado mais... Procurando fazer aqui um pouco a ponte, eu acho que a adolescência e a juventude, a minha seguramente, acaba por ser um processo, portanto aquela descoberta de si que todos os adolescentes fazem, não é também um processo de uma enorme independência individual, neste caso concreto, é uma descoberta de si, digamos, como uma pessoa diferente também das suas pessoas de referência adultas, portanto é uma entrada num novo mundo. E, portanto, a pessoa que eu era em 2003 é, no fundo, a pessoa que foi construída a partir da adolescência, da juventude, muito marcada pela militância política, que era, para mim, nessa época, algo absolutamente crucial. E a principal fonte de energia, quando tudo aquilo acontece, começou por ser se quiser, um inconformismo de alguém que diz isto não pode acontecer. Que tem um certo aspecto que é a primeira reflexão, que é, mas isto acontece mesmo neste país? Isto é possível? Eu lembro que o meu primeiro fator, evidentemente que a primeira reação foi de choque, não é? Portanto, há, digamos, dias e dias e dias de choque, não é? Depois há um processo de racionalização. Um choque, quer dizer, eu penso que, quer dizer, cada peça daqueles dias, eu já disse isto uma vez, mas era de facto o que eu sentia, era como todos os dias levar com um tijolo na cabeça, quer dizer, portanto, abrir os olhos o que, respondendo à sua pergunta, qual é a emoção, é dor. Desculpe insistir neste ponto. Descreve-me um lado muito relacionado também com uma certa... provavelmente ligada à sua militância política, que começa cedo,
o tal inconformismo e, portanto, uma ideia imagino eu, de justiça, de defesa dos direitos tudo mais isso, elementares. Mas depois, do ponto de vista absolutamente íntimo, dor. Sim. Dor e isso era uma coisa... Acrescento até aqui um dado, ou uma chega, digamos assim, para esta pergunta que lhe faço. Por exemplo, e isto não é exclusivo dos homens, mas tende a acontecer mais, que é uma tendência para resolver problemas através da ação, não é? Portanto, eu posso fazer esta coisa e eu posso fazer algo sobre, e de repente... pus-me a pensar que se põe... impotência total. Exatamente. E portanto aí o que é que sobra? E a experiência de uma cela é uma experiência humana de total impotência. Não dá para agir sobre... O dado mais violento de estar preso é ter à frente uma porta que não se tem o poder de abrir nem de fechar. É que nem de abrir, nem de fechar. Não é só aquela ideia de não se pode abrir para a liberdade, não. Também não se pode fechar para a privacidade. E, portanto, mas pegando essa ideia, sim, eu penso que, digamos, desse ponto de vista, o recurso, se quiser, masculino, entre aspas, que eu usei, masculino no estereótipo e nessa ideia, portanto, é um recurso que é o da hiperracionalização. Porque a racionalização é uma forma de agir-se de quieto. E, portanto, não é, digamos, o impulso, se quiser, de, digamos, eu avanço, eu parto, eu faço, mas tem um momento que é, eu compreendo, eu interpreto, portanto, no fundo, eu domino a minha situação conseguindo compreender o que ela tem de incompreensível. Deixando de lado uma parte, isto é o meu procurando racionalizar. Pronto, o lado mais emocional, não é? Mas isso, obviamente, e eu, digamos, há uma coisa que digo a todas as pessoas que tenham experiências traumáticas desse género, eu no dia em que soube que tudo aquilo poderia acontecer, pedi uma consulta de urgência ao meu médico e pedi-lhe, portanto, aí é essa intimidação, reparo, há uma coisa trágica que está a acontecer, que não devia acontecer, que não era possível de acontecer, o que é que eu posso fazer? É preparar-me para que não me destrua. Tendo a plena noção do que poderiam ser... Quer dizer, a plena noção é impossível de ter, mas procurando fazer um raciocínio antecipatório. E, por exemplo, no dia em que eu sou preso, o meu médico executa o que nós tínhamos conversado. Portanto, recebe um telefonema da minha família a dizer, portanto, a pedir ajuda, e, portanto, eu sou visitado por um psiquiatra poucos dias depois, logo na primeira visita, o Dr. Ricardo França Jardim, que eu não conhecia e que foi... Mas a iniciativa é sua, portanto, a iniciativa é minha, não há uma sugestão, fui eu que falei com o meu médico, disse, está para acontecer esta loucura, isto é inimaginável, oxalá não aconteça, mas se acontecer... Portanto, a sua família executa, não é a família que sugere, não é um momento feminino... fui eu, quer dizer, sim. Portanto, digamos, portanto, é assim, se me pergunta o que é que eu procurei, agora pensando melhor, nunca tinha pensado, digamos, nesses termos, portanto, qual é o lado proativo? Há uma certa necessidade de, se quiser, conseguir, digamos, ter, no fundo, como no montanhismo, ter uma picareta onde agarrar, digamos, um ponto de segurança. Portanto, primeiro, conversar com as pessoas próximas e íntimas e, de algum modo, reforçar a rede de suporte, proteger aquela que era então a minha única filha, portanto, e que lhe ia cair o mundo em cima, porque havia essa consciência plena, e, portanto, conversar com a mãe dela e, digamos, e protegê-la e preparar-me para sobreviver. Isso foi o meu raciocínio. Mas isso é antes de acontecer, ou seja, é uma lógica antecipatória. Não é? Depois de acontecer, há uma coisa que é não ter medo de precisar de ajuda. Até por declarações suas que o fazem ir buscar a capacidade de resistência à adversidade que bebeu da sua família, não é? E essas competências, esses recursos, obviamente, servem precisamente para lidar com as adversidades, mas às vezes pode haver um certo peso neste estoicismo, não é? Como sendo uma... Sim, não é? É uma boa definição para os meus pais, são pessoas estoicas, não sei. Sim, mas nesse sentido, ou seja,
há depois um instinto de sobrevivência, não é? Que o leva, mas ser até um peso, não é? É esperado de mim que seja como os meus pais foram, enfim, não tendo eles passado por uma situação. Isso, é uma situação demasiado diferente. Sim, não, isso não foi. Quer dizer, para ser franco, a única coisa que me soava desse tipo não era nada desse tipo. Se há coisa que pessoas educadas, como os meus pais foram, como eu lhe descrevi, têm, é um enorme medo de se mostrarem. É aquele Portugal que o Zé Gil conta no O Medo de Existir, não é? E se há coisa que os meus pais respeitaram, mas nunca foram militantes nem apoiantes, era exatamente a participação na vida pública. Ora bem, ao contrário de uma certa reserva, não é? E portanto, uma das coisas, nesse plano, o pior sentimento foi um pouco o sentimento de que se eu tivesse aprendido a prudência dos camponeses, digamos, não desde nas vistas, nada daquilo me teria acontecido. Isso foi uma ideia fez parte do sofrimento inicial, não é? Portanto que é, se quiser, um certo sentimento de que eu tinha contrariado um certo fatalismo que os valores conservadores põem nas pessoas das classes baixas, chamemos-lhe assim. Portanto, tinha, digamos, seguido o meu percurso sem temer nada, e de repente sou vítima de uma injustiça e pergunto-me se esta injustiça não é independente digamos, desta minha condição, ou seja, nós não estamos a falar da análise racional política, estamos a falar do que passa pela cabeça da pessoa naquele momento, e naquele momento passa a cabeça aquela coisa que é uma enorme desproteção, porque há uma coisa que eu não quero aqui digamos, puxar isto muito para a ciência, mas uma das coisas que para mim foi um recurso depois de 2003, sobre 2003, foi procurar perceber no fundo como é que coisas que não são iguais, não são semelhantes, não são parecidas, mas coisas, se quiser, do mesmo tipo de natureza foram estudadas e interpretadas. E de dano... E há um sociólogo francês chamado Vincent de Goljac, de uma escola que é uma sociopsicanalítica e, portanto, faz uma combinação de intervenção sociológica com alguma psicanálise, que escreveu um livro que eu devorei quando cheguei a ele, e que me ajudou muito a mapear o que é que tinha acontecido, chama-se a neurose de classe. E, portanto, no fundo, a neurose de classe, dita de um modo muito, muito simples, portanto, corresponde ao processo em que uma pessoa, quando é posta se quiser, o síndrome do impostor faz parte da neurose de classe. E, portanto, uma pessoa, quando é colocada numa posição e se sente atacada ou fragilizada, põe-se em causa é a si próprio, quer dizer, põe-se em causa a sua identidade, o seu percurso, no fundo, para que é que eu meti nisto, de onde é que eu venho, e isso foi um dos elementos do sofrimento que felizmente teve um efeito muito, digamos, muito rassurant, que agora está-me a vir a palavra em francês, mas dizer, um efeito muito securizador, muito securizante, que é perceber que as pessoas próximas de mim estavam a sofrer tanto como eu, quer dizer, isso é uma coisa que no e fundo, não duvidaram nem por um minuto, sim, não é? Quer dizer, portanto, isso é um fator de orgulho, quer dizer, portanto, também as que duvidaram, para mim, morreram nesse momento e ainda estão mortas, mesmo as que estão vivas, não é? Portanto, mas isto para lhe dizer que digamos que o sofrimento em si tinha vários elementos. Primeiro, injustiça atroz. E eu de repente fui confrontado com um Portugal que funcionava naquela fase do processo no sistema de justiça de um modo que me parecia absolutamente atroz, e ainda parece, e há algumas coisas que deixaram de acontecer por terem acontecido a mim, como por exemplo, o Tribunal Constitucional disse que era inconstitucional não confrontar um arguido com os indícios.
Eu não fui confrontado, eu não foram escondidos, não me foram mostrados. Aliás, depois o Tribunal dos Direitos do Homem acaba por... Portanto, há várias coisas, mas para isto. Hoje em dia, uma pessoa, quando é ouvida por um juiz de instrução, tem sempre os seus advogados acesso aos indícios e pode confrontá-los. Eu não pude. Portanto, isto para alguém que tinha dedicado a sua vida à política, assim, mas afinal, o país é este? Quando eu vou ser ouvido e dizem-me, o senhor tem que ser detido. Mas detido porquê? Quer dizer, estou aqui, apresentei-me, quer dizer, a prisão, a aplicação da detenção para ouvir é uma mera humilhação. Quer dizer, o sistema funciona de um modo humilhante. Eu não tenho nenhum problema em citar casos atuais. Pense no que se passará hoje na cabeça do Presidente da Câmara de Sines, que é uma pessoa que é detida, mantida uma semana em detenção, ou seja, está uma semana presa. A diferença entre a detenção e a prisão é meramente lexical. Quer dizer, está uma semana enfiado numa cela até ser confrontado com indícios que depois o juiz de instrução considera que não são suficientemente fortes nem sequer para o constituir arguido. Isto mostra um sistema que funciona na base de uma violência humilhante. E eu senti-me humilhado em muitos momentos. Outra é a impossibilidade de uma pessoa se defender por razões económicas. Eu tive sorte porque pessoas próximas ajudaram na fase mais difícil, não era uma pessoa pobre no contexto da sociedade portuguesa, mas, digamos, fazer fazer tem um custo absolutamente desproporcional. E compromete os direitos mais elementares, não é? Repare, e eu parei na fase de instrução do processo. E, portanto, um processo que se arrasta, uma pessoa que seja vítima de uma injustiça, que seja inocente e que vai a julgamento, tem um processo que se arrasta, que lhe destrói a vida durante anos e que tem um custo que lhe destrói a vida para o resto da vida. E, portanto, eu posso só dizer-lhe uma coisa: a indenização do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos foi inferior ao total do custo da minha defesa. Portanto, e agora projetando, quer dizer, pode dizer assim, mas então eu para recorrer tenho que pagar, mas então não posso defender? Era uma coisa, se me perguntar se eu tinha consciência racional de que havia custas, tinha. Sim, mas não desta maneira. Mas se tinha a consciência de quanto o ter que fazer a ponderação e eu arranjo dinheiro para fazer esse recurso, não tinha. Não. E hoje, repare, isto está a acontecer hoje. Quer dizer, neste mesmo dia há alguém que está, digamos, que está a passar por isto. Bem, depois havia outra questão, que era evidentemente, digamos, profundamente dolorosa, que é a imputação de um crime horrendo. Quer dizer, sim, portanto, voltando até à questão do estigma de que falava, porque aqui atinge, enfim, é o pesadelo perfeito em termos daquilo que é a conotação com que as pessoas ficam. Imagino que tenha tido momentos de profundo desespero, ou seja, a minha vida... Acabou? Sim, claro. Sim, aliás, portanto, eu preparei-me o melhor que pude para sobreviver a isso. Mas há uma coisa que é clara. Tudo igual e uma família diferente podia não ter aguentado. Porque nesse momento, é nesses momentos que a segurança de um círculo íntimo é decisiva. Seja a família de nascimento, seja a pessoa de referência afetiva, portanto, essa segurança foi, digamos, foi absolutamente decisiva nos primeiros dias, portanto, absolutamente decisiva. Para não deixar cair, sim, mas quer dizer, há um sentido, e eu acho que é preciso dizer isto de um modo muito claro, portanto, este tipo de agressão provoca um natural sentimento de pressão de que estamos perante algo inultrapassável. Sim. Portanto, a pressão vem depois com os psiquiatras que eram necessários, sem eles não teria lá conseguido chegar. É o seu primeiro contacto ainda por cima com a saúde, com profissionais de saúde mental. É o meu primeiro contacto individual, ou seja, estava armadilhada intelectualmente, conhecia, claro, sim, mas nunca tinha... Mas muitas vezes, enfim, não raras vezes, pessoas muito cultas, muito informadas, enfim, há ali uma fronteira, reconhecem o valor nos outros, mas
depois há uma dificuldade em libertarem-se da ideia de fraqueza associada ao pedido de ajuda. Se quiser, que eu acho que era muito importante que nós tivéssemos uma pedagogia, assim, nós somos todos hoje muito educados numa ilusão liberal do indivíduo autónomo. E não estamos preparados para negociar a dependência, para aceitar que há momentos em que temos que nos entregar a outras pessoas, não é? Houve um momento em que eu tinha alguma proximidade pessoal com o presidente Jorge Sampaio, e ele contava a sua experiência quando acordou de uma operação. E portanto ele acorda de uma operação, entubado, era aquela operação ao coração que ele fez, não é? E dizia que estava ali deitado a olhar para a garrafa do soro e a pensar: se alguém colocar aquela garrafa mal, ela cai em cima de mim e mata-me. Não interessa se é verdade ou não do ponto de vista factual, mas para mim é uma bela metáfora do que é a situação da dependência. Nós precisamos de estar nas mãos de pessoas que confiamos. Sim. E isso para mim foi um fator importantíssimo da sobrevivência moral, quer dizer, também da física, mas se bem que eu nunca senti que, quer dizer, se tive ideação suicida em alguns momentos, sim, se chegou ao ponto de, digamos, começar a formar uma decisão, não, mas, digamos, essa capacidade de aceitar a dependência. E, portanto, o advogado está a fazer o que pode, o psiquiatra está a fazer o que pode, o mundo, digamos, está a funcionar. Portanto, para mim, foi uma aprendizagem. Eu não estava preparado. Sim, para isso. Claro, pois. Não estava preparado, nada na minha educação caminhou nesse sentido, nada na minha história de vida caminhou nesse sentido. Tinha um recurso, quer dizer, eu julgo que tinha um recurso, se quisermos, hoje os psicólogos gostam muito de lhe chamar resiliência, mas assim, tinha um recurso que é as narrativas identitárias da família são narrativas muito de que os problemas aparecem e resolvem-se. Eu lembrava muito de uma história que parece, se calhar, lhe vai parecer que não tem nada a ver com isto, mas era o meu pai a descrever quando foi pela primeira vez sozinho, de Serpins, Lausanne. Portanto, que é a última estação do ramal da Lausanne, que agora já não existe, a Vila Nova de Famalicão, de comboio. Tinha 11 anos. Tinha que mudar de comboio várias vezes. Levava dinheiro para a família. Levava víveres e tinha um medo de morte. Portanto, pois. E eu, naqueles dias, digamos, pensei, veio muitas vezes esta história à cabeça, portanto, que é a história de... o meu pai a confessar o seu medo e a sua vitória sobre ele. E, portanto, a vitória sobre o medo é um elemento essencial da sobrevivência numa circunstância destas. E depois, de algum modo, o facto de ter sido professor de teorias sociológicas faz com que há um conjunto de coisas em algumas escolas da sociologia que ajudavam a perceber todo aquele lance, digamos, ou seja, se não tivesse lido Foucault, se calhar percebia menos o que é uma prisão. Portanto, naquele momento olhava para ali e dava por mim a pensar, isto é o panóptico. E de facto a penitenciária de Lisboa é o panóptico, quer dizer, portanto, mas parecendo que não, tem o seu quê de, como é que eu ia te explicar, de criar uma exterioridade. Sim, um bocadinho assim. Portanto, tornar o mundo inteligível. Sim. Não alivia, digamos, a dor nem o sofrimento, mas, digamos, ao circular pela penitenciária de Lisboa, digamos, ver o Foucault escrito nas paredes tornava a situação inteligível. Escrito nas paredes, isto é, digamos, aquilo tornava a situação inteligível. Ver como a arquitetura construiu aquela situação. Sim. Ao olhar para os guardas prisionais, foi tratado com respeito, mas portanto, o que eu via e o que circulava e perceber, digamos, as micro-relações de poder, portanto, de algum modo tudo isto tornou o mundo inteligível. Uma certa, faz lembrar o Viktor Frankl com a questão da busca de um sentido, não Só conheci mais tarde e bastante mais tarde, devo dizer, portanto, numa crise depressiva relativamente recente, porque as pessoas que passam pela depressão sabem, as que não sabem, as que não passam, se calhar é bom que ouçam,
Portanto, raramente uma depressão, ou melhor, no meu caso, eu não tenho estatísticas, uma depressão não é uma coisa que vai, cura-se e desapareceu, não é? Portanto, é algo que tem fatores desencadeadores que, digamos, que estão sempre a voltar e podem não voltar durante uma década e depois, sem dúvida, voltar no dia seguinte. Muda, portanto, talvez a aprendizagem que se tem em relação e a capacidade de identificar. A capacidade de identificar, mas não a capacidade de resolver. Pois. Isso, porque essa é outra das coisas que agora, digamos, como a pessoa que vive com o fenómeno depressivo, que assim, as pessoas acham que, às vezes conversando com pessoas muito bem informadas, as pessoas acham que uma pessoa a partir do momento, no fundo, acham que a depressão é um pouco como a diabetes. A gente pica o dedo e regula a insulina, não é? Portanto, porque o facto de eu conhecer todo o mecanismo, de perceber que aconteceu digamos, o que quer que seja que está... Sim, o fator desencadeador. Que está desencadeador, etc, não me torna mais forte para resolver o problema. Até talvez me torne mais fraco, não sei se sentido. Há uma vulnerabilidade acrescida em cada episódio depressivo. Sim. O Viktor Frankl acompanhou-me na última crise e de facto sim, quer dizer, eu acho que para a nossa saúde mental nós devíamos ler o Viktor Frankl ali aos 20 anos todos. Exato, em vez de se calhar substituir algumas leituras, ou não. Ou complementar, há sempre lugar para tudo. Não é? Eu reparei que uma das cadeiras que leciona é a reforma do modelo social português e transformações sociais, e referiu numa entrevista, e eu começava por lhe perguntar em relação a isto, porque esta é uma das questões que têm sido levantadas em relação às diferenças homens-mulheres no que diz respeito às profissões, e nomeadamente às profissões de cuidado, que é a que é que atribui o facto de serem quase só mulheres? Há muitas explicações. Os sociólogos desconfiam sempre daquela explicação mais óbvia, que é os estereótipos e as inclinações, porque uma das coisas que nós ensinamos tem a ver com a história dos professores do primeiro ciclo. Sempre que num primeiro ano de licenciatura, e ainda hoje fazemos esse exercício, se pergunta a alguém porquê é que as pessoas do primeiro ciclo são essencialmente mulheres, e as pessoas vêm com grandes teorias, a extensão da família, e a resposta em Portugal é completamente ao contrário. Eram essencialmente homens, até que o Salazar fechou a escola de magistério primário para combater os professores primários, que eram um grupo com muito poder e republicano e de oposição, e impôs um conjunto de alterações, incluindo as cotas de 2/3 de mulheres para entrar para o magistério, degradou a profissão. Até em termos de remuneração, não é? Em termos de remuneração, de habilitações desnecessárias, e portanto, esta coisa que parece o prolongamento de um estereótipo é algo que é completamente fabricado. Embora possamos fazer o exercício de pensar que, mesmo não tendo ocorrido esse momento na história, se as coisas estariam assim tão diferentes hoje em dia, porque não é só em Portugal. É mesmo, não, repare, não é só em Portugal, mas nas profissões do cuidado não é também uma verdade universal. Se você for, por exemplo, para certos países africanos, os esteticistas são essencialmente homens. Digamos, muito do serviço do cuidado, ou seja, esta ideia de que o cuidado é uma atividade feminina que prolonga a família existe, tem um peso universal, mas também tem contra-exemplos. Agora, em todo o caso, digamos, reflexões à parte, na nossa sociedade, eu julgo que as profissões do cuidado são essencialmente femininas pela conjugação, provavelmente, de 3 fatores. O facto de que essas profissões do cuidado não saíram até há muito pouco tempo atrás da esfera familiar, e quando saem da esfera familiar acabam por ser vistas como uma forma de entrada no mercado de trabalho de algumas pessoas que prolongam as tarefas que tinham na família. Porque há um peso social sobre as profissões que, de algum modo, gera essa predisposição em muitas delas, e também porque estão organizadas de um modo que permite coordenar responsabilidades familiares e trabalho profissional muitas vezes. Horários desfasados, horários cedo que permitem depois assumir um conjunto de responsabilidades.
Mas nós somos uma sociedade familista e, portanto, o maior problema que nós temos em Portugal é o do subdesenvolvimento das profissões do cuidado. Sim, mas estava, desculpe interromper, mas estava a ouvi-lo e estava a pensar que, precisamente, é como se estivéssemos um bocadinho aqui em círculo, não é? Vamos parar... Ou seja, há a questão da sobrecarga maior das mulheres, das mães ainda, ou seja, essa necessidade de as mulheres Sem dúvida, e a nível mundial as mães estão a exportar essa tarefa para mulheres que algumas vezes deixam de poder ser mães. E a globalização do cuidado, que é hoje há muita investigação sociológica sobre isso, uma das coisas que chama atenção, há vários trabalhos, em particular nos Estados Unidos, é para que muitas daquelas amas de crianças nos Estados Unidos são pessoas que nos seus países deixaram crianças entregues às avós. Uma diferença que existe ainda muito vincada entre homens e mulheres no momento em que chegam à reforma e em que, como as coisas ainda têm neste momento pela frente muitos anos de vida ainda com qualidade em termos no que respeita à saúde, que há de facto uma diferença entre a forma como os homens e as mulheres vivem a reforma, por um lado porque a sua identidade está muito associada à profissão e portanto há uma menor diversidade de interesses, depois porque a capacidade não só de construir redes de apoio como de ter uma rede de amigos que não esteja em torno do trabalho, de criar outras, de fazer parte de outras comunidades, não está tão presente ainda. Eu não sei até quanto é que isto está a mudar nas novas gerações, mas imagino que ainda esteja vincado. As novas gerações ainda não está a mudar porque ainda não chegaram lá. Pois é, novas gerações... Pode vir a mudar a seguir, pois, eu percebo, ou seja, por comparação... Nas novas velhas gerações. Exatamente, é isso. Começando, há um primeiro ponto que disse... que é em parte verdade, mas é em parte ainda uma derrota da nossa sociedade face às nossas ambições. Portugal é, pelos últimos dados disponíveis, um dos países do mundo em que, em particular as mulheres, vivem mais anos sem saúde. Nós estamos a ser capazes de prolongar a vida, não estamos a ser igualmente capazes de prolongar a vida com qualidade. E, portanto, isto implica, sem pôr em causa tudo o que disse, mas fazendo a ponte com o que eu estava a dizer antes, que nós temos que nos preparar nas próximas décadas para mais pessoas que vivem com algum tipo de dependência e que necessitam de algum tipo de apoio. E Portugal é dos países da OCDE, portanto, das economias avançadas, dos países em que as estruturas de apoio são menores, porque hoje temos uma grande sobrecarga das famílias, em particular das filhas. E voltando à questão das mulheres, nós hoje em Portugal, no fundo, muitas das pessoas que nos ouçam com certeza conhecerão alguém, a partir dos 50 anos há uma enorme pressão, em particular sobre as mulheres, por causa dos cuidados dos seus pais e das suas mães. O que acontece é que os homens são muito socializados ainda no modelo, digamos, no modelo do patriarcalismo, com as suas consequências negativas sobre eles. Por exemplo, como provedores de recursos e não como seres de apoio, digamos, de suporte afetivo, como pessoas que existem no espaço público e que ficam perdidos no espaço privado, muitas vezes quando se estuda, por exemplo, a repartição de tarefas dentro das famílias, nós vemos que mesmo quando os homens começam a ter uma participação mais igualitária, ou melhor, menos desigualitária nas tarefas familiares, fazem as tarefas públicas, ou seja, é mais fácil encontrar um homem a ir às compras do que a lavar a roupa, para dar um exemplo do que estou a dizer. E, portanto, os homens têm muita dificuldade em encontrar um lugar quando perdem o lugar profissional e se não têm outras redes de apoio. É por isso que nós os vemos, vou estereotipar para tornar isto mais fácil, e portanto é o exemplo dos homens a jogar às cartas no jardim o dia inteiro. E isto tem a ver com uma questão que eu penso que é decisiva, que é a capacidade de manter as pessoas com um projeto de vida. E há uma questão que obriga a repensar as identidades. Hoje, muitos homens em particular vivem a reforma como um longo desemprego.
Que hoje em dia, enfim, e portanto como algo que é uma perda que não é compensada por nada, portanto que no fundo, ou se quisermos, para não ser tão sofredor, como umas férias eternas. Portanto há o espaço do lazer, isso está identificado, quando as pessoas têm recursos e capacidades para isso. As autarquias hoje trabalham muito para certo tipo de grupos a esfera do lazer, mas há aqui a questão que é como é que eu mantenho um projeto de vida. E portanto nem eu quero, nem creio que fosse justo dizer, bom, isto não é um problema para as mulheres porque as mulheres estão ocupadas com a família. Isto faz lembrar ideias muito sexistas que havia, portanto não quero isso, mas acho que temos que pensar para homens e para mulheres como é que se consegue construir projetos de vida autocentrados aos 70 e aos 80 anos. Voltando ao seu ponto sobre os homens, isto implica muito a mudança da interiorização do papel de género. E, portanto, quanto mais, se quisermos, paralelas, digamos, quanto mais homens e mulheres tiverem socializações idênticas e, digamos, uma visão sobre o equilíbrio da vida em que todas as partes da vida têm a mesma dignidade, mais isto se torna fácil. Quanto mais prolongarmos este modelo de confinamento da mulher ao espaço doméstico, mesmo quando vive no espaço público, mas de algum modo valorizando essencialmente as funções do espaço doméstico, familiar, o cuidado, o apoio, etc. E os homens fora, mais o envelhecimento prolonga isso através de dois problemas que são, portanto, no caso das mulheres, por exemplo, nem todas as mulheres têm família. Sim. E, portanto, pensemos nisto, as mulheres sem família acabam por ser pessoas muito mais isoladas, porque são pessoas que, no fundo, não estão estimuladas para procurarem o espaço público e a ajuda pública. Sim. Portanto, há circunstâncias em que acabam por ser os homens que têm mais dificuldades, nomeadamente têm dificuldade de integração na vida familiar e perdem o seu lugar social e ficam atarantados, chamemos assim, mas também há uma coisa que nós não podemos esquecer e que, por exemplo, nas cidades é hoje muito importante, que são as mulheres idosas isoladas, que estão hoje com muito pouca visibilidade, mas com uma importância crescente. A que acresce que muitas delas são pessoas que tiveram uma enorme perda de recursos. Exatamente, porque também com as mortes, com as, digamos, mesmo quando têm as pensões de sobrevivência, etc. E com o percurso salarial, com o seu percurso salarial, e portanto pessoas que chegaram à classe média, para facilitar à classe média alta, que vivem num T3, numa zona nobre da cidade, mas que podem não ter dinheiro para pagar a eletricidade ou o gás. Estava a lembrar-me de uma entrevista já com muito tempo, mas em que o Júlio Machado Vaz referia, não a propósito da reforma, mas a propósito do divórcio, que ele tinha notado com ele e também com outros amigos no seu meio, que havia uma diferença enorme em várias outras questões, mas agora fazendo esta ligação com o que estávamos a falar, que na geração dele, um homem que se separava, havia uma movimentação da família no sentido pobre coitado, ficou sozinho, será que vai fazer, enfim, e que no caso das mulheres isso não se coloca. Na minha também, pois, eu já tive 2 divórcios, portanto também não, e o apoio ao homem divorciado, o apoio familiar ao homem divorciado é enorme, portanto o apoio familiar é tudo à sua volta, se quiseres até para as pessoas que têm a empregada doméstica. E, portanto, há um pouco aquela ideia de que digamos, as pessoas olham com surpresa que a pessoa continua funcional. Sim, é como se houvesse um pressuposto, para além de todas as questões afetivas, o homem, não é? Sim. Para além de todas as questões afetivas que são muito sérias e são outras, mas, assim, mas há um apoio, é um apoio emocional, mas também um apoio material. Portanto, é um apoio emocional ao mais ferido. Independentemente da culpa, não estamos agora da culpa, que já não existe na nossa legislação, felizmente, mas independentemente da atribuição da causa. E, portanto, quem é que é responsável? Portanto, há uma espécie da ideia de que, portanto, a mulher é resiliente a isso e o macho é sempre um macho ferido, é sempre um homem perdido, uma pessoa, alguém que fica numa posição de fragilidade. E eu
quer dizer, isso posso testemunhar, não é uma matéria que eu investigo ou que tenha grandes estudos, mas pensando no círculo, nomeadamente as mulheres à volta do homem divorciado, digamos, unificam-se, e portanto é um pouco o regresso à situação, no caso das mães, à situação de filho protegido, não é? Sim. E como é que vais fazer isto, como é que vais fazer aquilo, e precisas que eu vá, e precisas que eu ajude, e quem é que toma conta dos filhos, e como é que não sei o quê, portanto, porque no fundo as pessoas não estão programadas para entender que, por muito estranho que possa parecer, e obviamente que isto hoje, muitas pessoas que me estão a ouvir não se reconhecem nisto, por muito que em certos meios isto pareça completamente artificial, o que é global é não estar programado para que os homens são seres inteiramente funcionais quando estão sozinhos. Sim, sim. E eu não sei se em termos geracionais as coisas já mudaram assim tanto, entretanto. E eu não sei mesmo, carece de investigação, mas não sei mesmo se não está a haver um regresso de velhos estereótipos. Eu não me atrevo a dizer que há, mas vejo nas conversas com os alunos que são jovens, da licenciatura e do mestrado, um certo, pelo menos uma visibilização do discurso, digamos, sobre o papel da rapariga e do rapaz na relação, etc., que fazem um bocadinho lembrar o que na minha geração nós associávamos aos filhos mimados. E que pelo menos me faz pensar que podemos não estar sequer a vencer essa batalha neste momento. Nem lento nem rapidamente, é não estar... Não estar sequer a caminhar na direção certa. Sim, podemos perguntar, por exemplo, quando se fala hoje de muitas coisas, por exemplo, a violência simbólica no namoro e física, não é? Mas... portanto, é só porque o fenómeno hoje é mais inaceitável, portanto mais visível, isso seria excelente, ou é mesmo porque não há um retrocesso global do fenómeno? Eu devo dizer que... Ou seja, é uma coisa que já está interiorizada... Quando comparo hoje uma série de fenómenos, nomeadamente... nos comportamentos juvenis daquelas pessoas, é um local de observação muito circunscrito, mas aquelas pessoas à volta do ensino superior, por exemplo, o que foi o regresso em força das praxes e do sexismo que está inerente à maior parte a maior parte não direi, mas a uma boa parte das praxes do que vejo, digamos, nas conversas com os alunos, não me parece visível que estejamos no início de uma reforma, de uma mudança. Pelo contrário, há até, e o Miguel Valde Almeida a certa altura, que tem trabalhado muito sobre isto, chamava a atenção para isso, o nosso modelo de transição para a vida adulta prolonga até essa desigualdade de género. Porquê? Porque as pessoas ficam até muito tarde em casa. Sim. E ao ficarem até muito tarde em casa, acabam por, no fundo, o que aprendem, portanto, a família como lugar de reprodução desta desigualdade de género acaba por ter um poder enorme. Porque, por exemplo, para mim, eu vim viver sozinho aos 18 anos. Pois, teve um percurso muito diferente disso. E, portanto, quem vem viver sozinho aos 18 anos tem que ser funcional. Sim. Mas hoje nós vemos entrar no ensino superior alunos no primeiro ano com os pais à porta da sala. Sim, o que também se calhar remete para questões como também a forma como os filhos são desejados. Sim, tudo isto, ou seja, portanto, o sobreinvestimento, chamamos assim, na criança, quer dizer, portanto, a criança, a projeção, etc, etc, mas o nosso modelo de transição para a vida adulta, nomeadamente depois com as dificuldades de entrar no mercado de trabalho, com o prolongamento da escolaridade, sem que haja um modelo de solução que diga, ok, tu vais até ao mestrado ou até ao doutoramento, mas vais fazer isso já fora de casa. Ou tu vais trabalhar e mesmo que a família te apoie, vais fazer isso, digamos, para custear uma parte. A custear uma parte sozinho. Não, o nosso modelo é um modelo que reproduz os velhos parâmetros da cultura mediterrânica. Um grande peso da mãe sobre a educação, uma grande dependência, em particular dos rapazes, sobre a família, e um adiamento da saída da esfera familiar, que no passado tinha até justificações antropológicas que agora poderíamos conversar. Tudo isto que são coisas que perderam a sua natureza funcional, o seu lugar social, mas não, o familismo não diminuiu nesta esfera. Há pouco, e ainda pegando naquilo que é uma das cadeiras que leciona, pareceu-me ver
que obviamente no seio desta cadeira um dos temas é a questão das transformações na pobreza e a exclusão social. E ao olhar para a literatura mais uma vez sobre este tema que me é muito caro, que é o dos homens, das diferenças entre homens e mulheres, o que muita literatura vai dizendo é que os rapazes, futuros homens, são mais vulneráveis aos contextos de maior pobreza porque infelizmente muitas vezes estas coisas andam lado a lado, a meios familiares disfuncionais. Como é que olha para esta... Em primeiro lugar... Assinando com a cabeça, já percebi. Em primeiro lugar, é uma evidência empírica. Pronto. Portanto, nós como é que temos que interpretar, pois. Mas não há razões para a disputar. Não é por acaso. Há uma coisa que qualquer pessoa que passeie pelas cidades pode pensar. Quando vê as pessoas em situação de sem-abrigo, vê mais homens que mulheres. Sim, verdade. Sim, quer dizer, se alguém quiser ter um primeiro indicador, tem que se perguntar: é porque as mulheres são menos vulneráveis à pobreza? Não é, com certeza. Pois, não. É porque são menos vulneráveis às dependências e a todos os fatores que levam as pessoas a chegar à situação de sem-abrigo? Não é. Sim. Há a questão das adições depois, em que mais uma vez... Portanto, mas voltamos... Sim, vamos sempre dar se quiser ter um revelador, podemos começar por pensar nisto. Sim. Porque é que, chegada à situação de pessoa em situação de sem-abrigo, não é igualmente distribuída pelos géneros. De algum modo, eu penso que tem a ver com um ponto... que evidentemente não pode ser transformada em verdade absoluta. Isto é uma verdade tendencial, ou seja, é uma questão de probabilidade. Onde é que é mais provável acontecer isto? E é mais provável que o homem em situação de pobreza não tenha competências sociais para gerir a privação. Para gerir a privação em todos os seus domínios. Houve muitos estudos, nomeadamente em França, nas últimas décadas, muito à volta daquilo que eles chamavam a desfiliação. E a desfiliação tem a ver com, associada à pobreza, vir a perda dos elos sociais. E, portanto, quando se vai investigar a pobreza, no que é que nós acontecemos? A pobreza que se forma, portanto, há uma pobreza que é transmitida entre gerações, mas a pobreza que se forma ao longo da vida quase sempre começa com um falhanço profissional, que está muito frequentemente associado a um falhanço conjugal, e, portanto, no fundo há uma espiral de desinserção. O Vincent de Gaulle chamava-lhe mesmo isto, a espiral de desinserção, em que a pessoa primeiro perde um elo e depois habitua-se a viver sem esse elo, depois perde o segundo elo e depois perde o terceiro elo e, portanto, a certa altura perdeu a família próxima, portanto a família conjugal, perdeu a família alargada, perdeu a casa, perdeu o emprego e no fim da pirâmide está sozinho. Sim. E são muito estas pessoas que nós encontramos nas situações extremas, a par de pessoas que chegam lá com muito mais, digamos, ainda com muito menos apoio, que são as pessoas que falham a sua inserção profissional numa sociedade de acolhimento, que por sua vez, portanto, já deixaram as suas famílias lá para trás e, portanto, têm, digamos, esta espiral é muito mais rápida. Isto tem muito a ver com os homens não serem educados e preparados para encontrarem estratégias de resposta e resistência à perda do papel masculino tradicional, do provedor de recursos. E, portanto, se eu sou provedor de recursos de mim e da família, porque consigo lá chegar, e se quiser estamos a falar de estereotipando para tornar isto mais fácil, portanto, que é o que as mulheres, no fundo, as mulheres que se tornam provedoras de recursos já são pessoas de sucesso. Sim. No fundo, se deixam de o ser, perdem esse fator de sucesso, mas não perdem a sua identidade de origem. Os homens são provedores de recursos, ainda não tiveram sucesso nenhum. E quando deixam de o conseguir, já estão no primeiro fator de insucesso. E julgo que isto, podemos falar de muitos fatores, mas esta é uma questão decisiva. É como é que eu me adapto à situação de ser economicamente dependente. Sim, e tá... espero não ter interrompido o seu raciocínio, mas estava a pensar, portanto, esta ideia estereotipada, mas que do homem provedor, em paralelo com a ideia de que
o provedor emocional é a mulher. Sim, o cuidador. E, portanto, o provedor emocional, ou seja, o cuidador. E portanto, que o rapaz, depois homem, cresce algo inábil para, enfim, por razões, ou seja, que não têm a ver com vista afetivamente dependente. Sim. Aliás, não é porque biologicamente, enfim, assim, isso se possa justificar dessa forma. Essas coisas eu penso que são sempre biopsicossociais, mas se o biológico fosse determinante, nós não encontrávamos estas regularidades como regularidades tendenciais, encontrá-las íamos como verdades absolutas, né? Como verdades totais. Não, e veja, uma das coisas que se encontra, por exemplo, nas rupturas afetivas é uma muito maior dificuldade dos rapazes de conviverem com elas. Ao ponto depois de haver fenómenos completamente desviantes, como comportamentos violentos, como não é frequente nós ouvirmos dizer que depois de uma ruptura afetiva a ex-namorada matou o namorado, não é? Sim. Isto amplifica uma coisa que tem a ver com a preparação para isso. E é como diz, os rapazes não são educados em termos tendenciais para serem bons gestores de afetos. Nem das suas carências, nem da capacidade de os providenciar a outros, nem das suas carências. Há um grupo um pouco talvez radical, portanto, que escreveu o Manifesto do Cuidado, o Care Manifest, em Inglaterra, e chama a atenção para isto. Uma sociedade do cuidado, no fundo, é uma sociedade em que todos sentem responsabilidade pelos outros. E, de algum modo, as raparigas são educadas para se sentirem tendencialmente responsáveis pelo seu círculo próximo. Os rapazes apenas para serem responsáveis economicamente. Não para serem responsáveis afetivamente. Daí que se calhar se permitam muitas coisas que depois até perturbam as relações e não consigam encaixar as consequências dos seus gestos e dos seus atos. Portanto, parece-me que esse é um daqueles domínios que é um domínio de educação. No fundo, fazendo a ligação entre tudo isto, não é? Os rapazes estão menos educados para o insucesso quando vivem numa sociedade em que o privilégio de género está em erosão. Porque, no fundo, o patriarcalismo partia do princípio de que havia universos que estavam no passado completamente fechados aos homens e hoje às mulheres completamente fechados para os homens, ou seja, completamente fechados às mulheres, ou seja, com acesso completamente reservado a homens. Exatamente. E depois não completamente reservado, mas com mecanismos de seleção que os protegiam, que lhes davam um privilégio. E esse privilégio está em erosão. Sem que tenha havido uma viragem educativa para aqueles que são socializados para serem privilegiados, vivam como não privilegiados. E, portanto, acabam a sofrer mais. Porque isto, na igualdade de género, muitas vezes fala-se da igualdade de género exclusivamente como se fosse uma batalha para impedir a discriminação negativa das mulheres. Portanto, para impedir os tetos de cristal, para impedir... mas não é só. Tem o seu reverso. É também para educar o grupo privilegiado para que esse privilégio desapareceu e não tenha que sofrer com isso. Porque, evidentemente, em muitas circunstâncias da vida, o preço da igualdade são menos oportunidades para os rapazes. Sim. E muitas vezes nós falamos como se essa igualdade não tivesse preço. Quer dizer, como se esse preço não tivesse que ser pago. E ele está a ser visível em muitas áreas. Começa logo na educação. Começa logo... Em que se começa a observar até um fenómeno, ou seja, em vez de que as raparigas estão a ser cada vez melhor alunas e os rapazes cada vez pior alunos, comparativamente, e os rapazes a não terem, a não terem nenhuma estratégia para se encaixar, nenhuma ferramenta para se encaixar nesse mundo. Mas eu pergunto-me, então, se nós pensarmos nestas várias questões de que falámos no que tem acontecido no aproveitamento escolar de rapazes e raparigas, como acabou de referir, nesta maior vulnerabilidade dos rapazes, enfim, vão sendo avançadas várias explicações, mas seja como for, ela existe, a maior vulnerabilidade dos rapazes aos meios mais pobres, tendo em conta que nós temos uma população
falando agora em concreto de Portugal, temos uma população prisional que é composta em 90% por homens. E não é só Portugal. Quando falamos também das adições, enfim, a lista, não digo que não tem fim, mas é grande e quando pensamos num país como Portugal, que ainda é muito pobre, ainda que melhor do que muitos no mundo, mas que tem muitas questões de pobreza, parece-lhe que existe o facto de nós termos um foco, e ainda bem que ele existe, para as questões da mulher, e temos vindo a fazer um trabalho que já avançou muito, mas que ainda tem que andar, até porque estas questões também têm uma componente cultural que demora a mudar. Mas parece que este foco no acesso das mulheres à igualdade de oportunidades faz com que seja, de alguma forma, politicamente, não digo incorreto, mas não esteja provavelmente no radar dos políticos e dos poderes públicos a ideia de se olhar para estas questões dos homens e, portanto, ao não o fazer, se está a avançar com políticas contra a pobreza que são um bocado coxas, porque ignoram, se calhar isto é um exercício demasiado, sim, eu posso até reformular, mas não sei se... Sempre, quando passamos para a política, temos sempre consciência de que a política funciona por grandes sinais e grandes estímulos à sociedade. Sim. E é preciso saber qual é o estímulo que queremos dar. E, para ser franco, em termos políticos, o grande estímulo não é, coitados dos homens que mas ficam também não pobres. Se pretende que só estou a dizer, temos que ter consciência de qual é o sinal que temos que dar à sociedade, parece-me, é o de que, primeiro, não é só a igualdade de oportunidades, é preciso realizar a igualdade de género, e estamos muito longe de realizar. E essa igualdade de género implica atacar certos privilégios. E como tudo na vida, isso vai implicar que pessoas que não estariam destinadas a certo tipo de sofrimento passem por ele. É um custo. Sim. Agora temos que discutir a minimização do custo. Temos que discutir a minimização do custo. E da minha visão, nós temos que discutir a vários níveis. Há um nível que é educativo, e eu até diria que Portugal, desse ponto de vista, está entre os países que mais cedo fizeram grandes investimentos nessa matéria. Nós às vezes subvalorizamos, mas a grande mudança que foi o 25 de Abril na igualdade de género. Depois há uma questão que, do meu ponto de vista, resolveria o problema, ou tenderia a resolvê-lo, que é organizar a sociedade para a igualdade de género, do ponto de vista de que olhamos para os benefícios e colocamos no sítio do ciclo de vida onde as pessoas precisam, sejam quem forem. E o nosso modelo de Estado Social não está organizado assim na sua maioria, em particular nas prestações sociais e na segurança social. Penso só nisto, para dar um exemplo. A sua pensão será muito maior para um salário igual se tiver trabalhado 40 anos ou tiver trabalhado 20. Será o dobro. Mas, se você viver numa sociedade em que nós já não vivemos, mas muitas das mulheres ainda que estão a chegar à idade da reforma ainda viveram, em que há uma grande pressão para que, quando você tem filhos, ficam 1 ou 2 anos em casa. Quando a sua mãe adoece, ficam 1 ou 2 anos em casa. Portanto, quando chegar à sua reforma, mesmo que tivesse tido o mesmo salário, que não teve, porque também não teve carreira, mas mesmo que tivesse tido, teria uma pensão 20% ou 30% mais baixa do que a pessoa que não ficou em casa. Uma coisa que podíamos fazer muito simples, era considerar que as pessoas que ficam em casa, por exemplo, durante o segundo ou terceiro ano, até as crianças terem até 3 anos, sejam pais ou homens ou mulheres, houvesse um mecanismo de compensação por esse serviço à sociedade que fosse, por exemplo, contar-lhe esses anos para a reforma. Só para lhe dar exemplos de coisas que poderiam mudar, porque no fundo nós o que estamos a fazer é uma espécie de igualdade de oportunidades de esforço, e é por isso que há um bocadinho dizia que a gente ainda tem que olhar para este lado do problema. Portanto, que as mulheres em teoria estão a conseguir ter muito mais oportunidades, mas essas oportunidades são à custa quase de uma dupla existência. Exato.
Sim, até, no fundo vivem duas vidas na mesma vida. Sim, mantendo tudo o resto que já tinham. E portanto, os homens pobres coitados, entre aspas, quer dizer, que não são, mas só vivem uma dessas duas vidas. Sim, ou seja, verdade. só têm pressão. Portanto, evidentemente que se só têm pressão numa dessas duas vidas, quando essa vida lhes corre mal, também não têm a segunda. Sim. Também não têm a compensação. Sim. Mas o que nós temos é que tornar a vida mais simétrica, desse ponto de vista. Tornar o equilíbrio, o equilíbrio entre a vida individual, familiar e profissional, um equilíbrio com mecanismos que digamos, não responsabilize mais uns por uma esfera e outros, ou melhor, não responsabilize tendencialmente uns por uma esfera e outros por outra, e com a desfamilização, se quiser, de várias áreas da política social. Este governo fez um avanço, do meu ponto de vista histórico, que em parte se deve ao PCP, porque foi o pai da proposta. O PS na altura aceitou-a com relutância, mas depois transformou-se numa bandeira do governo cessante, que é a creche gratuita. Até há 2, 3 anos, muitas crianças gostavam mais aos pais entre os 0 e os 3 anos do que no resto da vida até à universidade. Sim. Ou ensino superior, politécnica, pública, assim. Porque assim, nós não tínhamos oferta gratuita de creche. E do meu ponto de vista é neste caminho que nós temos que pensar, não é só na batalha dos valores, etc. Porque a batalha dos valores virá ao mesmo tempo que as instituições mudem. Porque se eu disser a educação, a cultura, em lado nenhum, nem nos países escandinavos foi a cultura que mudou as coisas. E aliás a cultura se calhar... São as políticas públicas. Tem que ser as políticas públicas e os serviços e o modo como organizamos a sociedade. As creches para mim são um bom exemplo. Outro bom exemplo, tem a ver com o que dizíamos há pouco, em que nós não estamos a anos-luz de ter uma solução, que é os cuidados a idosos dependentes. Hoje os idosos dependentes ou não têm cuidados, ou uma pequeníssima franja tem os cuidados da nossa rede de cuidados continuados e integrados, ou da nossa rede de as chamadas ERPs, portanto, estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, ou de lares de idosos ou de apoio domiciliário, mas uma grande maioria vivem sem apoio, sem ou apoio seja, algum, ou têm apoio da família, ou estão numa situação de falta de cuidados. Ou nós conseguimos, de algum modo, dizer que uma família tem o direito de optar por cuidar das suas crianças, dos seus idosos, das suas pessoas dependentes, mas também tem o direito de não o fazer. Não fazer. E isto para dizer o quê? Porque é nessa sociedade que nós podemos ter mais igualdade. Porque ao mesmo tempo nos permite ter mais essa liberdade, mas também nos permite diminuir as sobrecargas sobre as mulheres em particular, que lhes limitam as oportunidades, mesmo quando nominalmente as criamos todas. Portanto, eu posso criar imensas oportunidades para todas as mulheres jornalistas do público, mas se elas tiverem que de 4 em 4 anos ir um ano para casa tratar de alguém, não terão as mesmas, e se forem só elas que têm a responsabilidade de ir buscar os filhos à escola, etc, etc. No público isso já não acontece, provavelmente, espero que não, e se acontecer é bom que deixe de acontecer, mas nós só conseguimos fazer isso se tivermos estruturas. Sim. E nós só criámos estruturas para os problemas dos homens do século XIX. Quais eram? Era de que é que a família vive quando o ganha-pão deixa de ter dinheiro. Sim. E pronto, criámos a pensão de reforma, criámos o desemprego, criámos a pensão de invalidez. Isso era para o velho problema social. Os novos problemas sociais, à cabeça o problema dos cuidados, estão muito desguarnecidos. Fiz uma grande volta, mas isto tem a ver com o seguinte, é que a minha convicção é que toda esta pressão é uma pressão sobre as raparigas que lhes diminui realmente as oportunidades, mesmo que lhes dê formalmente, e é uma pressão sobre os rapazes que agrava a sensação de insucesso, quando há insucesso. Que é assim, eu venho para casa com subsídio de desemprego e a minha mãe precisa de ir para um lar em que não há vaga. Como é que eu vou viver? Portanto, este é só um dos exemplos, mas nós podíamos multiplicá-los. Para mim, há aqui 2 áreas onde isto é estratégico, que é os apoios aos jovens, que nós não fazemos porque achamos que isso é uma responsabilidade da família, e os apoios às situações de necessidade de cuidado, que nós achamos que é também uma responsabilidade da família, e que sobrecarrega aqui 2 grupos, que são 2 grupos estratégicos de vulnerabilidade, que são os jovens e as pessoas que estão na transição entre a vida ativa e a reforma. Não deixa de ser curioso
estamos sempre, ou seja, a propor transformações necessárias, mas sempre no lado das mulheres, ou seja, como se ficasse uma coisa meia estanque do outro lado. Não, quer dizer, se foi essa a ideia que eu dei, não concordo. Não queria dar. No sentido em que... O que eu acho é que nós não temos que pensar nas medidas... Pode ser ingênuo sobre pensar os que estão a perder os privilégios. O que temos é que pensar em medidas que, esta é a minha visão, que promovam a igualdade real de género e com isso diminuam a pressão sobre os dois géneros. Sim. E de algum modo não criem, porque para mim a grande questão... Isso mexe sempre pela educação e pela cultura, mas onde eu sou pessimista, há aqui uma pergunta que é: vamos mudar a educação e depois o mundo muda, ou vamos mudar as instituições e depois a educação muda? Eu acredito no segundo caminho. Portanto, acredito que a educação se adapta à mudança de estímulos com as instituições, mas respeito quem achar a outra coisa. Sou pena de se esbarrar, ou seja, a educação mudar e esbarrar depois num... Porque eu acho que esta educação, no fundo, esta educação é uma sobrevivência do mundo que está a desaparecer, mas que em muitas esferas, sob os nossos olhos, continua a existir. E por isso é que eu escolhi aqui estes dois exemplos. Para mim, os dois exemplos mais claros dessa desigualdade de género dentro de instituições potencialmente igualitárias é o cuidado das crianças e o cuidado das pessoas dependentes. Quer dizer, o engenheiro António Guterres era primeiro-ministro, o Guilherme Oliveira Martins, ministro das Finanças, e eu, ministro do Trabalho, quando introduzimos a primeira medida de irrenunciabilidade da licença parental pelos pais, pelos homens. Portanto, fomos nós que a introduzimos, era de 5 dias. E eu lembro-me, e portanto isto não foi há 40 anos, portanto, isto foi em 2002, portanto, há 20 anos. Vários jornais, incluindo algumas referências, ridicularizaram a medida. E portanto, o que é que nos primeiros 5 dias de nascimento da criança... Que diferença é que fazia o pai estar em casa, porquê? E portanto, nós fizemos aquilo porque naquela altura 80% dos pais não usavam, dos pais homens, portanto 80% dos homens não usavam licença parental. Veja, fizemos um caminho enorme nos últimos 20 anos. A minha hipótese é, primeiro mudamos as estruturas que produzem essas amarras, se quiser as estruturas do velho familismo e do Estado Social organizado para a família patriarcal, e criamos um Estado Social, trabalhamos para criar um Estado Social neutro, mais neutro em termos de género, menos patriarcal e, por consequência, menos familista. Sim. Se quiserem a ruptura que o Estado Social fez no início do século XX com o direito à educação. Porque até ao início do século XX, mesmo onde havia a possibilidade da escola universal, a criação da obrigatoriedade escolar é uma coisa que as pessoas pensam, pô, mas porquê que a escola deve ser obrigatória? Basicamente porque nós assumimos que uma escola comum a todos é um direito da criança, que se sobrepõe ao direito da família sobre a criança. Sim. E que obriga o Estado. Sim. O Estado não apoia, o Estado não é livre de não criar estruturas educativas. Isto, se quiser, é um exemplo do Estado a combater o familismo. Sim, e no fundo passarmos da teoria, ou seja, não é? Costuma muitas vezes dizer-se que as mulheres foram enganadas porque passaram a ter mais oportunidades, mas não se libertaram da, não é? E isto tudo é muito, passar... E é por isso que dizer, isto tudo ainda está a ser feito. Sim. Na área dos cuidados está praticamente tudo por fazer, mas está tudo a ser feito. Se nós pensarmos... Em 1986, quando entramos para a União Europeia, quase metade das crianças já tinham saído da escola aos 14 anos. Hoje, metade dos jovens entram no ensino superior. Portanto, houve uma grande mudança na educação. O pré-escolar só passou a fazer parte da garantia de educação na segunda metade dos anos 90 do século passado, há 25 anos. As creches só são gratuitas há 2 anos, só agora. E eu estou convencido que é esse tipo de estruturas que diminuem a pressão familiar sobre as mulheres e que de algum modo hoje portanto, esse tipo de estruturas permitem libertar as mulheres para escolherem mais a sua vida e portanto para poderem usufruir das oportunidades que de algum modo lhes são geradas e depois tiradas.
que também, ao mesmo tempo, parece-me, podem ajudar os homens, os jovens, rapazes e homens, a encontrarem o seu lugar na sociedade dentro de um modo coerente com o modo como foram educados. E depois o tempo, é a minha convicção, o tempo fará o resto. O problema não é saber se as mulheres mães podem trabalhar, é saber se as mulheres trabalhadoras podem ser mães. Pois. Agora aplicamos isto um século depois. Sim. O problema não é saber se as famílias com filhos podem viver bem, é saber se as famílias trabalhadoras podem ter filhos sem caírem na pobreza. E nós hoje estamos a viver este problema. E na minha perspectiva, se não resolvemos este problema, nem resolvemos o declínio demográfico, nem resolvemos grande parte dos problemas da desigualdade de género, porque eu acho que estes dois momentos são nodais na nossa cultura. E portanto o processo de levar um filho dos 0 aos 18 anos e o processo de acompanhar um pai ou uma mãe que precisa de um apoio permanente durante 10 ou 15 anos, são 30 anos da nossa vida. E é como dizia... como é que eu ia dizer, dar um lado formal à ideia de que não, o cuidado não é uma atribuição natural das mulheres. Porque depois, continuando a discussão, não é? Os rapazes não se estão a ver a ir para casa cuidar. Os rapazes não são educados para a ideia de que se a minha mãe ficar paralítica, eu vou para casa. É sempre um problema da minha irmã. É, exatamente. O que me atormenta é porque eu não tenho irmãs. Mas, já viu? Pois é. Mas é verdade. Portanto, ou então, primeiro raciocínio nesta conversa sobre os rapazes que defendem, não, mas o Estado já é muito caro, já pagamos muitos impostos, porque aparece sempre na conversa, não é? É assim, não, eu não vou, mas eu pago. Sim, mas e se for o contrário... voltamos ao papel tradicional do rapaz. Sim, verdade. E se for o contrário, uma mulher que não cuida do... É mal vista. É mal vista. Voltamos à mesma cena dos rapazes e dos divórcios de Júlio Machado Vaz. Portanto, que assim, uma mulher divorciada para esse efeito não é suposto sofrer no cotidiano. Sofrerá afetivamente, etc. Mas portanto, é suposto continuar a ser capaz de, dar conta de ter a roupa passada todos os dias. E portanto o ambiente sobre os homens é muito mais protetor, porque partem do pressuposto de que ele é incompetente para gerir a sua vida diária. Mas por exemplo, voltando à questão do cuidado, esta é uma daquelas coisas que é quando se pergunta, então não é direito, não é o Estado, como é que se faz? Os alunos tendencialmente respondem, tenho que ganhar para pagar. É aqui que se perpetua o papel do rapaz. E, portanto, se eu não ganhar para pagar, eu falhei. Sim. Rapariga, desse ponto de vista, se não ganhar para pagar, vai para casa. Exatamente. Se viver com alguém que ajuda a pagar as contas. Mas esses estímulos são estímulos que são estímulos negativos para a igualdade de género. Que podem ser contrariados. E que, do meu ponto de vista, podem e devem ser contrariados pela... aliás, isto é a evolução natural das coisas, porque nós, no fundo, o processo que nós estamos a fazer, desde do nascimento da noção de direitos sociais, é um processo de dizer em todas as dimensões os papéis tradicionais dos homens e das mulheres podem ser parcialmente substituídos pelo Estado, dando direitos às pessoas que são carenciadas e de algum modo libertando homens e mulheres para terem vidas individuais. E eu acredito que é assim que se faz a igualdade de género. Se houver uma pressão, dizer assim, é tudo igualdade de oportunidades, escola, etc, etc, etc. Mas depois a pressão social para cuidar é uma falsa cega, porque diz, é a próxima geração. Mas não é a próxima geração, é a próxima filha. Quer dizer, portanto, se nós mantivermos essa cegueira, nós, no fundo, mantemos estruturas do patriarcalismo mesmo dentro do Estado Social. E se você for ver, encontra. Quando as pessoas estão no hospital, é mais fácil, se calhar, encontrar mulheres a fazer visitas no hospital que homens. Completamente, sim, é verdade. Portanto, tudo isso é a perpetuação do fenómeno, não é? O Estado a dar o primeiro sinal, no fundo, para a sociedade depois mudar. Muito obrigada. Obrigado pela conversa. E até ao próximo episódio. Obrigada. Para a semana voltamos com um novo convidado. Não deixe de nos acompanhar nas plataformas habituais de podcast. Subscreva, partilhe e comente. Até para a semana. Este episódio foi editado por Inês Rocha, com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.